Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Então, vou voltar a gravar aqui um vlog enquanto eu faço o meu matcha e falo com vocês em casa, de uma maneira relaxadinha. Tem estado montes de frio, daí eu estar com o meu super fofo, e tenho aqui as coisas para preparar o matcha. Então, quem está na dúvida acerca de como é que podem preparar matcha, particularmente se não são muito familiares com o sabor do matcha autêntico do Japão, mas querem ter, por exemplo, os benefícios nutricionais, das vitaminas, metabólicos, etc. Uma boa maneira é fazerem matcha latte, que é misturarem com leite ou substituto do leite à vossa escolha, eventualmente adoçarem à vossa escolha. Não é a maneira como se faz o matcha, na cerimónia do chá do Japão. Sobre isso eu faço workshops e sessões de formação de cultura japonesa, mas este vlog é mais relaxadinho e é sobre tomar matcha em casa. Sejam responsáveis com o consumo, como sempre. Só comprem o produto matcha se vão realmente usá-lo, porque há falta dele à escala global, chamadas shortages. Portanto, a produção não chega para a demanda e há um uso às vezes um bocadinho mais irresponsável e abusivo. O matcha é sempre produzido à mão e é um produto de qualidade e é uma edição limitada, não é? É sempre limitado. Então consumam com responsabilidade. Eu estou à espera que o consumo do matcha me ajude a tratar dos meus problemas de pele, se bem que isto faz parte da questão crónica, da endometriose, da adenomiose, do síndrome do ovário poliquístico, dessas coisas todas. Temos às vezes assim umas explosões na pele, mas eu acho que a vitamina C do matcha vai ajudar, normalmente ajuda. Então aqui temos o que nós vamos precisar. Eu vou usar outra vez o mesmo matcha de Uji que tenho estado a usar. Fui buscá-lo a Uji. Uji é uma localidade que era, eu acho que ainda se pode dizer fora de Kyoto, é a sul da cidade de Kyoto, mas basicamente por causa do crescimento urbano, agora está tudo conectado. Aliás, aquela bacia de Kansai, Kyoto, Osaka, Nara, Uji, as coisas que ficam pelo meio, estão todas muito ligadas, quer a nível de transportes públicos, quer a nível de mancha urbanística. A gente não sente de facto que está a sair de um centro urbano e entrar noutro. É super fácil, portanto, irem a Uji comprar o matcha que lá se produz. É uma das áreas demarcadas da produção de chá de todos os tipos, chá verde de todos os tipos do Japão, entre eles o matcha. Mas também tem outros chás muito bons. Eu também trouxe de Uji em folha, seca, enrolada, inteira, não saquetas, não nada dessas coisas. Gyokuro, de muito boa qualidade. Aliás, o Gyokuro, a nível de qualidade, está acima do matcha e é mais caro que o matcha. Também trouxe lá. E trouxe outros. Portanto, Bancha, trouxe outros. Mas agora vou usar o matcha. Está outra vez a desatar a cair granizo. E onde eu estou, eu acho que não vai chegar a cair neve, mas estamos em modo pedras na janela. Se vocês ouvirem umas coisas assim, sons esquisitas, é isso. Então, qual é o tema que eu vou falar aqui para além de preparar o meu matcha? Queria falar de fazer viagens longas. As que eu faço é ao Japão e agora à Coreia do Sul também. Mas queria falar de fazer viagens, e particularmente longas, e particularmente em civilizações completamente diferentes, que normalmente exigem um nível de planeamento e um nível de acompanhamento durante a viagem que as viagens do género dentro da União Europeia não exigem. E o facto de que isso não deveria estar inacessível às pessoas com questões de saúde, doenças crónicas, deficiências, limitações, neurodivergências, etc. Eu acho que não devia estar... Ou seja, o assunto de fazer turismo, fazer parte da qualidade de vida e do enriquecimento cultural das pessoas, não devia, na sua maneira de ser pensado como indústria, ter sido tão exclusivamente orientado para um determinado perfil, que é a pessoa mais jovem, com todas as suas funções corporais optimizadas, que é uma coisa que quem tem doenças crónicas, ainda por cima, cumulativas e com comorbidades, minha caneca, não se consegue contornar isso, estão a ver? Não se consegue contornar porque nós às vezes estamos bem, sei lá, síndrome do cólon irritável, coisas assim, estão a ver? Às vezes estamos bem e às vezes não estamos mesmo bem e precisamos mesmo de parar ou fazer as coisas de uma maneira diferente. E eu vim da área do património cultural. A minha formação de base, licenciatura, mestrado e doutoramento, é História da Arte e Património Cultural. Esse é o meu ciclo e depois
fui-me especializando para o património cultural e a sustentabilidade do desenvolvimento desse mesmo património em contextos de fruição turística, e na área do Extremo Oriente, e particularmente do Japão. Mas isso não deveria ter sido feito. A indústria não deveria ter sido criada à volta de excluir uma grande, grande margem da população. E até às vezes a dificultar a tarefa às pessoas famílias com crianças pequenas. Sei lá, pessoas com outras características, às vezes até com as orientações sexuais e de género que elas têm, qualquer que seja. Então, essa parte de há um sistema e o sistema existe porque exclui tal, isso sempre me caiu muito mal. Porque eu era e sou uma das tendencialmente excluídas. Porque há dias que tenho febre, porque tenho um rebentamento de um quisto do ovário ou simplesmente um flare-up da endo numa zona pélvica que me impede de andar, porque aperta o nervo da ciática. Whatever, estão a ver? O que eu estou a dizer é que estas questões não deveriam excluir a humanidade das pessoas. E que a humanidade das pessoas devia estar sempre em primeiro lugar. Então, sim, vamos pôr na mesa alguns dos pensamentos e daquilo que eu acho que me permite revelar-me a vocês e os meus valores e as coisas em que eu acredito e a maneira como eu tenho orientado a minha vida ao longo destes anos, enquanto preparo matcha. Então, eu comecei a escrever artigos para revistas de viagens, a colaborar, na altura ainda colaborava com agências de viagens e não sei o quê, para fazer coisas como aquelas coisas de, porque me encomendam, escrever um artigo para uma revista sobre viajar com crianças no Japão. O que fazer, onde ir, o que é fácil, o que é difícil, como é que vocês podem contornar as dificuldades, etc. E noutras era sobre organizar viagens com pessoas em cadeiras de roda. E noutras era isto e noutras era aquilo. Então eu fui-me aproximando desse conteúdo dessa maneira e também, como já vos digo, por experiência própria, porque eu ia dizer há mais de 10 anos, mas agora já é quase há mais de 15 anos que no início era para fazer trabalho de campo no Japão, não é? Para a minha investigação, quando estava ainda a frequentar o doutoramento. Então lidava com isto, tinha que descobrir maneiras de fazer as coisas funcionar. Ia trabalhar também para as organizações japonesas, as ONGs, é assim que se diz, no Japão é NPO, as ONGs, isto já agora é pó de coco, açúcar de coco, e isto é um bocadinho de natas de soja. Então tinha que trabalhar nesses programas em que alguns dos critérios era vamos fazer isto para pessoas mais idosas, porque o nosso target, no caso dos projetos do Japão, são pessoas das idades X para cima, 50 para cima, ou então o nosso target são famílias com crianças e temos que ter atividades para toda a família, essas coisas assim. Então a trabalhar nesses projetos eu aprendi muito e também aprendi, ou melhor, tomei uma consciência diferente, estão a perceber? Tomei uma consciência de, não somos nós que estamos errados, não é? Não há nada de errado em ser um ser humano. Não há nada de errado em não ser um robô. E não há nada de errado em não ser um influencer do Instagram. Okay? Eu queria frisar isso, porque eu acho que isso é que é o main point. Está tudo certo, não há nada de errado com vocês. De olharem para aqueles programas que vocês veem todos iguais em agências de viagens e acharem o andamento disto não combina com o meu bem-estar. Ou porquê é que todos vão ao mesmo sítio e, portanto, é expectável que haja lá demasiada gente e isso pode não ser muito bom para mim. Por exemplo, se hiperestimulação for um problema. Então, sim, essas perguntas que eu acho que a maneira como a indústria está organizada está feita para nos convencer que o problema é nosso. Não, o problema não é nosso. O problema é, de facto, que há uma indústria, em vez de haver uma preocupação preponderante pelo património e pelas pessoas. E como a exploração, no bom sentido, desse património ser sustentável para as comunidades locais e para as pessoas. Então, mudar essa perspectiva foi o primeiro passo. O segundo passo foi lançar-me nos serviços da consultoria e perceber que, tratando das pessoas uma a uma e tratando os programas delas um a um, em vez de trabalhar na lógica de fazer pacotes e pô-los a render, era uma maneira mais, lá está, humana de trabalhar e que eu aprendia muito com essas experiências, particularmente se eu depois
também acompanhasse, o que não é a maioria dos casos. A maioria dos casos são programas encomendados, mas em que eu depois não acompanho durante o programa. Ou então são feitos em, por exemplo, parceria com uma outra agência de viagens que a pessoa escolheu, ou outros animadores turísticos que a pessoa escolheu. Então isto aqui é água quente, que eu acho que eu vou ter que abrir aqui. Exato. Então eu aprendi muito isso. Eu acho que desenvolveu muito duas coisas. O desfazer de preconceitos que eu tinha absorvido, que eram preconceitos contra mim mesma, mas que eu tinha absorvido por causa da minha área de trabalho. E, no fundo, ser mais fiel até à minha formação humanística, filosófica, humanística. A área da história da arte, do património, do estudo da cultura e das mentalidades, já agora, para quem não sabe, tem muito a ver com filosofia. É uma área humanística, mas basicamente é uma área que não é só história. Eu diria que não é uma extensão da história. É uma coisa à parte. Vou misturar um bocadinho mais. Está mesmo verde esmeralda. Pá, hoje está bonito. Hoje está bonito. Acho que as natas de soja estavam mais espessas. Hoje comprei umas diferentes. Este último aqui que eu pus é um leite sem lactose. Que eu ainda consigo tomar leite se for sem lactose. Ou se tomar muitas enzimas, mas prefiro assim, para diminuir. Já agora, quem tem estes problemas de endometriose, de adenomiose, não sei o quê, geralmente tem inflamação. Se tomar produtos com lactose, não é uma fab, como é que se diz? Não é uma moda. Nós temos que lidar com a inflamação crónica, portanto temos que reduzir os componentes inflamatórios em geral. Sim, eu sei que o açúcar pode ser um componente inflamatório, mas primeiro é de coco, é biológico e depois uma pessoa também precisa de viver e ser feliz. E essa é outra coisa, é combinar estas coisas, é cuidar das pessoas enquanto faço o programa para elas ou enquanto estou a executar o programa, não é? Andar pelas várias partes do itinerário com elas e dar-lhes o alívio e a felicidade, porque assim, quem tem um problema de saúde, uma doença crónica, uma neurodivergência, uma deficiência, etc., lida com muito mais stress e lida com muito mais sofrimento e lida com muito mais dor do que uma pessoa normal. Digamos assim, normal. Não gosto muito dessa palavra, normal. E é preciso deliberadamente construir os itinerários e acompanhar as pessoas, tendo em mente o alívio e tendo em mente o proporcionar esse momento de descanso e de alívio e de prazer, porque as pessoas precisam disso. Precisam disso para lidar com existir. Existir não é uma coisa simples, ok? Para essas condições. Na verdade, eu acho que a minoria da população deve ser uma população, imagino eu, não é estatística nenhuma que eu tenha feito, a minoria da população deve ser uma população em que não tem nenhum problema de saúde, é plenamente apta e capaz em todas as funções do seu corpo e da sua mente, e está jovem e expande energia 100% do tempo. Eu acho que isso deve ser a minoria, acho. Mas também tenho a certeza, e aqui agora tenho a certeza, que é um mito que nos vendem. Então, neste produto, que é um conteúdo, um vídeo, também pretendo desmistificar isso. Não se sintam mal por serem seres humanos, ok? Eu acho que cada vez mais os conteúdos online estão feitos para nos fazerem sentir mal por sermos humanos. Então, ao mesmo tempo que queremos conhecer o sítio em que estamos a viajar, ao mesmo tempo que queremos tirar algumas fotografias que nós achamos que vão ser emblemáticas na nossa viagem, ou ir a alguns sítios que nós achamos que vão realizar os nossos sonhos. Para além disso, também é preciso ter em conta o nosso bem-estar. E é tão mais importante ter em conta a proteção do nosso bem-estar e a sustentabilidade da nossa saúde física e mental, quanto mais nós já formos frágeis ou afetados por essas condições. E observar, ir pedir a um balcão ou ver online programas de agências de viagens que não se adaptam às vossas condições, não é um problema vosso. É um problema de uma indústria que foi criada e é sustentada por massificação, por certas práticas que, pronto, economicamente fazem sentido, mas não são nem a origem do turismo, não é? O Grand Tour e a ideia de
cultivar-se e cultivar a sua humanidade e a sua sabedoria, é que deu origem às práticas turísticas, e depois a indústria turística completamente negou isso, não é? Quem estuda a história do turismo sabe isso. Isso não é nem a origem do turismo, nem o objetivo final de fazer turismo, particularmente turismo cultural. Não estou propriamente a falar da ideia de ir para um resort para relaxar e estar completamente desligado e estar ali na praia, porque é isso que vocês precisam. Se é isso que vocês precisam, tudo bem. Às vezes é mesmo isso que vocês precisam para aguentar mais uns meses de trabalho duro, ou mais uns meses de estarem no vosso próprio corpo e aguentarem o trabalho duro que é existirem no vosso próprio corpo, ou existirem na vossa própria mente. Então, este é o meu matcha de hoje. E estas são as questões que me passam na cabeça e que me guiam e que me orientam, porque de facto acho que devemos todos cada vez mais preocupar-nos em ser seres humanos, e nem é questão de incluir todos. Não, vamos switch the discourse. A questão é, nós não somos robôs e não há problema nenhum com isso. As questões de saúde, as questões de saúde mental, as questões de não ser fisicamente apto a 100% do tempo, não são a exceção, são aquilo que faz nós humanos, a interdependência, a interajuda, a personalização, a customização, o olhar para cada um como ele, ela, eles são. Isso é que faz de nós humanos. Não é o modelo, o sistema, a chapa 5, o tudo igual, o conformar-se, o irmos todos juntos, sempre ao mesmo sítio, a fazer sempre as mesmas coisas, sempre ao mesmo ritmo. E não interessa se há muitos estímulos e não se olha para o quanto isso está a afetar as pessoas. Não, isso não é natural. Não há nada de natural disso. Então, a minha maneira de pensar para muitas pessoas que são profissionais com carreiras incríveis, e alguns deles que eu até respeito bastante, a minha perspectiva de vida parece-lhes muito exótica. Na maneira mais simpática de dizer, mas para a maior parte deles parece mais do que disruptiva, parece insultuosa, parece que os insulta e parece que insulta toda a área de trabalho deles e todas as escolhas de vida deles. Eu, pronto, que remédio, tenho que aceitar. Mas tenho que aceitar porque cada um tem direito a ter a sua visão. De facto. Mas, eu não vou mudar por causa disso. Eu vou sempre defender aquilo em que eu acredito. Se é mais difícil trabalhar assim, claro que é mais difícil trabalhar assim. Tenho menos clientes, ganho menos dinheiro, tenho menos segurança, porque sou só uma consultora de prestação de serviços, em vez de trabalhar numa grande empresa em que me chovem serviços. Mas, não me estou a ver... não me estou a ver a estar numa posição em que tenho que fazer as pessoas crerem que há algum problema com elas ou que não podem fazer qualquer coisa. Porque não há. E porque podem. É uma questão de quem está do outro lado as ouvir, as ver e prestar-lhes o serviço que lhes deve prestar. E se isso for uma consultoria super personalizada e andar com elas 100% do tempo e fazer escolhas diferentes, e ir a sítios diferentes e fazer as coisas de maneira diferente, então seja. Então temos que nos esforçar por fazer isso. Em vez de ser, não, se teve uma operação ao joelho e anda mais devagar, não pode ser. Se tem um problema cardíaco, não pode ser. Se tem uma doença crónica que tem que comer de certa maneira ou andar de certo ritmo, não pode ser. Se tem crianças pequenas, não pode ser. Se é lua de mel e quer fazer uma coisa diferente do standard, não pode ser. Eu trabalhei em muitos sítios em que o não pode era dito tantas vezes que se tornou uma ironia. Ou seja, eu lembro-me de estar a comentar com os meus amigos e com o meu, na altura, namorado, hoje em dia marido, quando estava a trabalhar em particular no museu, que quem nos estava a supervisionar estava nos serviços educativos a aprender para me tornar guia, e depois exercia um bocado como guia, temporariamente. E quem nos estava a supervisionar nos serviços educativos, a frase preferida dessa senhora era, não pode. Eu comecei a chamá-la em privado, a senhora não pode.
Porque é isso, não pode ser, a senhora não pode. Não se pode fazer, não pode. Eu sempre achei isso tão estranho, sabem? A ideia de vamos desistir de certas pessoas, ou vamos desistir de nos tornarmos melhores para que essas pessoas não sejam excluídas de uma experiência cultural, porque acomodamos-nos ao não pode. Não se pode fazer, não se pode ser, não é assim que funciona. Yeah, that's me. Matcha latte. Vamos ver como é que ficou desta vez. Eu acho que está mais espesso. Está sem dúvida com uma cor espetacular. Está mesmo verde esmeralda. Deixa eu ver se conseguem ver. Até tem alguma espuminha por cima. Let's see. Olha, hoje não pus todo... Está muito bom já agora. Hoje não pus todo o pó de coco que tinha preparado. Eu meço sempre com a mesma colher. Quer dizer que hoje pus bastante menos do que a medida normal. Mas acho que vou passar a usar esta medida porque não é preciso mais. Basicamente já está muito bom. Eu acho que o creme de soja, as natas de soja que eu pus hoje, para além de serem mais espessas, também lhe acrescentam mais, não sei, umami, mais sabor. Ai, é tão reconfortante. Eu não tenho aqui relógio nesta parede. Tinha, mas já não tenho. Mas eu acho que são 4 e tal. Portanto, está na hora certa para uma coisa destas, sabem? Não é que tenha dado muita luz hoje por causa do temporal, mas está aquela luz de a última hora de luz do dia. É mesmo, sabe mesmo bem, estar assim com uma coisinha quentinha na mão e tomar uma coisinha quentinha. Porque eu já sei que quando acabar a luz vão acontecer duas coisas. Eu vou entrar em pânico porque eu ainda não escrevi tudo o que eu tenho que escrever hoje. Eu estou a escrever programas que tenho que entregar antes de fazer a viagem para o Japão, que é a SAP. E, portanto, estou a escrever freneticamente. Até tenho um problema no nervo neste braço. Dói-me muito. E o pulso também. Porque, né, escrever demasiadas horas ao computador é isso. Então, estou agora a fazer um intervalo por causa disso. Então, vão acontecer duas coisas quando começar a escrever. Vou começar a pensar que os objetivos do dia ainda não foram cumpridos e vou panicar. E outra coisa é eu vou ficar com sono. Porque no inverno, quando escurece, a minha energia... Está bem que eu acordo cedo e tudo, mas como eu estou a fazer, ou estou a tentar voltar a fazer, não pude fazer durante muito tempo, nos últimos meses, por causa da medicação e por causa destas coisas todas, mas estou a tentar voltar a fazer o jejum intermitente. Então a minha última refeição vai ser tipo às 6h30. Isso quer dizer, depois a minha próxima, no dia a seguir, é ao meio-dia. Então, eu já sei que eu vou começar a pensar, looking forward, estão a ver? A começar a antecipar com felicidade o que vai ser o momento do jantar às 6h30 e começar a pensar em fazê-lo. E depois vou ficar com sono. Porque depois de jantar, obviamente, ainda tenho muita coisa para fazer, mas já faço em modo... Não posso tomar decisões realmente importantes porque já vou estar com sono. O inverno, uau, é tramado. É que o nosso corpo, nós somos mamíferos, lá está, nós esquecemos que somos mamíferos, mas nós somos mamíferos e o nosso corpo fica assim em modo: porquê é que tu estás acordado? Tu devias estar a hibernar. Why? Porquê? Porque, olha, porque temos que viver. Temos que pagar a eletricidade para ter um bocadinho de aquecimento. Senão, nem isso. Reality check, não é? Ai, mas isto é muito bom. Vou provar uma coisa. Provar não, que eu já provei. Vou comer. Às vezes diz-se provar. Eu tenho aqui uns chocolatinhos, que ainda tenho estes chocolatinhos, já não tenho muitos. Eu gosto muito destes. A Maggi, já agora, está em espelho. Esta filmagem toda está em espelho, ok? Tudo. O nome do matcha, do pacote e tudo. O Maggi é uma marca de chocolates no Japão que tem muitos chocolates diferentes e são todos muito bons. O pacote é super giro. Olhem a decoração por dentro do pacote, para além dos próprios chocolatinhos. Estão a ver este padrão aqui? Este padrão aqui também é o padrão que aparece muitas vezes nos kimonos. E depois eles têm os chocolatinhos sempre assim individualmente embalados. E são pequeninos. É tudo pequenino, fofo, no Japão. Então, este é o Maggi feito com matcha. E eu acho que chocolate branco.
por dentro, junto com o matcha. Não tenho a certeza. E chocolate de leite por fora. Mas como eu estou a beber este leite sem lactose, ou seja, um leite que já tem lactase, posso-me aventurar a comer um bocadinho de chocolate de leite. Cheira tão bem. Sabem aquele cheiro da parte de fora dos ovos da Kinder? Da parte de fora cheira a isso, mais o cheiro do matcha. É muito bom. E por dentro é verde. Não se vai ver bem aqui. Já sei que não se vai ver bem. É muito mais doce do que isto. Ok. Um boost doce para alegrar a malta. Há montes de chocolates que têm matcha no Japão. Não são só este tipo. Há todo o tipo de doces e bolinhos e coisas com matcha. E é um tipo de coisa que eu não digo que é impossível, mas é muito difícil encontrar fora do Japão com qualidade, até porque as coisas que se fazem com matcha para o mercado japonês são muito diferentes daquelas que eventualmente se fazem nas gift boxes. Então há pessoas que às vezes subscrevem serviços de gift box, uma caixa com vários tipos de snacks e doces do Japão, mas o que eu tenho visto é que as coisas que estão nessa caixa não necessariamente são consumidas no próprio Japão, ou são feitas para o gosto do público japonês. Algumas até têm algumas coisas que são também consumidas no Japão, mas a maior parte das gift boxes não é representativa do que é a qualidade, o aroma, o sabor, a qualidade dos ingredientes que o público japonês consome, ou que os ingredientes japoneses, ou que os produtos japoneses usam. Então, este é bom, este recomendo. E é assim, porçõezinhas, só para dar um alegrete, mas não perder a cabeça, o que é bom. Ok, foi bom este bocadinho. Espero que também tenham gostado. Tomem um chazinho quente. Ou de plantas, ou uma infusão, se não puderem tomar chá. Mais uma vez, só estou a tomar isto porque o meu estômago está ok. Nem sempre pode ser. Sejam gentis convosco mesmo, com o mundo e com os outros. Estamos todos muito a precisar disso. E vejo-vos a próxima vez. Provavelmente já a partir do Japão, depende do quão louco vai ser a minha chegada, mas beijinhos grandes. Fiquem bem.